Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pod Raiz. Hoje o assunto é sobre como evitar processos no PS. E para falar aqui comigo, Dr. Leonardo Goltara. Muito bem-vindos, prazer estar contigo de novo, Luísa Brown. Sejam muito bem-vindos todos. Judicialização na medicina. Que BO, né, Léo? Triste, né? Eu até, trazendo uma conversa de corredor aqui pra gente, Léo, ouvi dizer que antigamente, assim, uma das especialidades que eram mais judicializadas era a obstetrícia, né? Ginecologia e obstetrícia. E hoje tá cada vez mais voltado esses holofotes para nós, né? Emergencistas. Os obstetras ainda são os campeões, né? Provavelmente os obstetras e os cirurgiões plásticos. Se você vai levantar dados, você vê que tem muita coisa. E provavelmente isso está correlacionado com a expectativa. Uma mulher grávida tem expectativa de que vai vir um presente de Deus, que vai vir uma bênção para a família, um bebê lindo, saudável. Passa 9 meses alimentando aquela expectativa. Isso quando não passa mais tempo ainda naquela fase do tentar engravidar. A família toda alimenta aquela expectativa. E quando um desfecho dá ruim, dá desfavorável, a carga emocional é muito pesada e os obstetras são linha de frente, provavelmente ainda nessa questão da judicialização. E talvez pelo mesmo motivo da expectativa, vem o pessoal da cirurgia estética, da cirurgia plástica, da dermatologia, que, de novo, né? Mesmo raciocínio, a pessoa passa ali tempos, vai fazer uma cirurgia plástica, estética, botar silicone, botar bunda, tira a bunda, bota peito, tira a barriga, puxa o rosto, qualquer coisa que seja. Ela passa ali um tempo, ela junta um dinheiro para fazer aquilo, ela desmarca a vida profissional dela, ela tira uns dias para cirurgia, ela quer voltar se sentindo melhor, mais bonita. Estou falando no feminino porque ainda é mais comum com as mulheres, mas também acontece com os homens. E aí quando tem um desfecho desfavorável, uma infecção de sítio cirúrgico, um óbito, o que quer que seja, a frustração é gigante e isso acontece. Além desses que lidam com as expectativas, sim, estamos muito expostos, todo mundo lida com paciente grave, que não tem a segunda oportunidade. Os intensivistas, os emergencistas estão sim expostos ao problema da judicialização, mas não é para ter medo disso. A medicina defensiva, que muito se fala por aí, não, eu tenho medo de tomar processo, então eu vou começar a praticar a tal da medicina defensiva, onde tudo que eu faço é pensando que vão me processar e pensando que eu já vou me defender antes mesmo de ser acusado ou atacado, eu já estou me defendendo. A medicina defensiva não é uma boa prática. A medicina defensiva faz você já ser um médico mais estressado, tira o prazer de trabalhar, você começa a ser um robozinho, tira a relação médico-paciente. A medicina defensiva definitivamente não é o caminho que eu recomendo. Mas aí qual que seria esse caminho, Léo? Porque assim, se a gente faz tudo, não basta. Se você deixa de fazer, a gente fica naquele meio termo ali, né? Qual será esse melhor caminho? Pois é, fazer tudo não basta mais. Aliás, nunca bastou. Tem colegas que fazem tudo. Praticam medicina defensiva, pedem todos os exames, fazem tudo até com sobras e ainda assim são processados. Então, colegas, que eu não vou usar meias palavras, picaretas, que ficam ali prescrevendo sorinho da beleza, o chip da juventude. Soroterapia. E nunca dá nada. O coleguinha do Cito Brega, que não dá nada para esses caras. Então, se eu faço tudo medicina defensiva, se eu peço 300 milhões de exames e ainda assim sou processado, e o outro colega faz tudo de errado e ainda assim passa incólume, isso reforça o ponto que a gente dizia antes. Fazer tudo não é suficiente. Não é esse o caminho que vai
te poupar de processo, que vai te poupar de aborrecimento, de despesa, de tudo mais. Lembrar que quando você é processado, você já perdeu. Mesmo que você ganhe o processo. É verdade. Porque você vai perder tempo, você vai perder fio de cabelo, você vai perder cabelo branco, vai perder ruga, noite sem dormir, dinheiro com advogado, aborrecimento, reputação. Quando você é processado, você já perdeu. Então, se fazer tudo não é a solução, como é que a gente caminha? Eu proponho que a gente caminhe em outra seara para evitar justamente a gente cair em erro médico, porque quando a gente tem um erro médico, aí não só você vai ter o aborrecimento do processo, mas também as consequências dele. E aí, falando um pouquinho desses conceitos, Léo, o que seria então um erro médico? Bom, médico não tem compromisso de resultado, na maioria das vezes. O pessoal que trabalha com estética tem, mas a maioria das vezes o médico não tem compromisso com resultado. É uma profissão, diferentemente, o engenheiro ele tem um compromisso com resultado. Se você contrata uma casa, tem que ter uma casa no final do trabalho dele. Você contrata um projeto, o projeto tem que estar perfeito no final do trabalho dele. Médicos, como advogados, por exemplo, não tem um compromisso com o resultado. Você contrata um advogado, ele não tem um compromisso de ganhar a causa para você. Ele tem um compromisso de meio. O que é um compromisso de meio? É de usar os melhores meios possíveis para ganhar a causa. E nós, médicos, também temos o compromisso de meio, de usar os melhores meios possíveis para cuidar do paciente, usar os melhores meios possíveis para salvar aquela vida, para obter o resultado desejado. Quais são as maneiras pelas quais a gente pode perder esses melhores meios possíveis? É aquela clássica tríade que muito se fala, mas a maioria das pessoas não entende bem, que é imperícia, imprudência e negligência. O que é imperícia? Imperícia é quando você não sabe o que está fazendo. Comum, né, Léo? Muito comum. O nível de muitas faculdades caindo, até mesmo das residências caindo, e a pessoa não sabe a técnica, ele simplesmente não sabe fazer. Ninguém está alheio a isso. Se eu resolver abrir a cabeça de alguém para operar um neuroglioblastoma, eu que sou emergencista intensivista, não sou neurocirurgião, qualquer complicação que der nessa neurocirurgia que eu me meti a fazer porque eu fiquei doidão, eu vou estar respondendo por imperícia, porque eu não tenho essa expertise de fazer. Agora, quando você está atuando dentro da sua especialidade, dentro do seu RQE, do seu registro de qualificação de especialista, olha, não consigo imaginar alguém se perdendo por imperícia atuando dentro do RQE dele. Um neurocirurgião com RQE bonitinho dificilmente vai ser processado por imperícia ou vai perder por imperícia, porque ele tem lá um título outorgado pelo Conselho Federal de Medicina, pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, dizendo que aquele cara é especialista naquilo, aquele cara é bom, para não falar outra palavra, o cara é muito bom naquilo, o cara é expert naquilo, a sociedade, sabe, a comunidade dos médicos do Brasil, através das suas entidades representativas, estão dizendo que Joãozinho das Couves é o cara, é um neurocirurgião titulado. Ele dificilmente vai perder por imperícia. O RQE protege a gente quase que 100%. Se você tem um RQE e está atuando dentro do escopo do RQE, ninguém está falando de ter um RQE de acupuntura e querer fazer cirurgia cardíaca, ou vice-versa, ter um RQE de cirurgia cardíaca e querer fazer acupuntura. Mas se você tem um RQE, um registro de qualificação de especialista, um título de especialista, e está atuando dentro da especialidade, dificilmente qualquer um vai conseguir comprovar que você não era perito, técnico, expert dentro daquilo. Isso é o que a gente chama de imperícia. E aí os outros conceitos, né, Léo? Imprudência seria o quê? Imprudência é quando eu deixo de ter as devidas precauções.
Então, assim, eu até sei fazer um acesso venoso profundo guiado por ultrassom. Mas eu fui brusco no procedimento, comecei a ser, sabe, eu não tive cautela, não tive prudência. Eu fui brusco no procedimento, eu fui afobado, eu marquei a cirurgia sem esperar o resultado do pré-operatório, quando precisava ter o pré-operatório. Ninguém está falando de cirurgia de unha encravada, tá, gente? Mas resolvi fazer uma gastrectomia total num paciente idoso. E não esperei, pedi uma avaliação cardiológica pré, tá indicada, e não esperei o resultado. Não tive essa prudência, não tomei as devidas precauções, não pedi reserva de sangue. São cautelas. Quando eu deixo de ser cauteloso, quando eu deixo de ser sensato, isso é imprudência. E mistura um pouco com o terceiro item, que é negligência, que é quando eu sou expert em fazer veia profunda, mas eu negligencio um dos passos. Eu negligenciei o uso do ultrassom, mesmo ele estando ali disponível para fazer o acesso. Hoje em dia, fazer um acesso venoso profundo sem ultrassom só é aceitável se você não tiver ultrassom disponível no local onde você trabalha. Aí tudo bem, você está numa UPA, você não tem o seu POCUS, beleza, você pode, autorizado e deve fazer segundo as técnicas antigas, fazer as cegas pelos pontos de referência anatômicos. Mas se você tem disponível, você tem que usar. Então é isso. Imperícia não sabe o que está fazendo. Imprudente é aquela pessoa que não toma as devidas precauções. O negligente, ele até sabe o que é o certo, mas ele liga o dane-se. Ah, que se dane, eu vou fazer do meu jeito. E aí você está sendo negligente. E aí, Léo, a gente pensa assim, nós de carimbo na mão, o carimbo é uma grande arma, né? Porque assim, a gente se torna apto a algumas coisas, se sente apto para algumas, mas em muitas delas a gente realmente não tá. Então, assim, como evitar esses tipos de erros médicos que você citou aí agora? Seja por imperícia, por imprudência ou mesmo por negligência. Como que a gente pode evitar isso e muitas vezes evitar esses processos, né? Olha, primeiro ponto é capacitação técnica, né? A gente tem que buscar capacitação, fazer residência. Eu não sei quando você está ouvindo esse podcast, meu caro ouvinte ou telespectador do YouTube, sei lá de onde você esteja acessando essa mensagem agora, mas nós estamos em 2024, eu sou R22 de Medicina de Emergência, Luiz é R3. Então nós estamos buscando nossas capacitações, sempre. Aproveitando, já que eu estou falando que nós estamos em 2024, estaremos no CBMED, Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência. Apareçam, esse ano vai ser lá em Campo Grande, toda a elite da medicina de emergência do Brasil vai estar lá. Então busquem capacitação, como diria o ET Bilu, busquem conhecimento. Né? Os mais antigos vão lembrar do meme do ET Bilu. Então, buscando conhecimento. Você precisa ser bom. Mas já falamos, tem gente que é bom, faz de tudo e é processado mesmo assim. Como evitar o processo? Olha, dizem assim, a melhor defesa é o prontuário. Eu acho que a segunda melhor defesa é o prontuário. Acho que a sua melhor defesa é não precisar de defesa. Por que o camaradinha do cinto brega, da soroterapia, tá aí, ó, voando baixo, de boa, e ninguém questiona ele? Porque, via de regra, esses caras têm uma excelente... E a gente precisa aprender isso com eles. A gente precisa aprender com os picaretas as coisas boas que até os picaretas fazem. Exato, a boa lábia. Relação médico-paciente, família. É um trinômio, são 3 pessoas. Você, paciente, família, quiçá 4, equipe de saúde. Você precisa ter uma boa relação com a equipe de saúde, você precisa ter uma boa relação com a família, precisa ter uma boa relação com o seu paciente, precisa ter uma boa relação com todo mundo que está ali orbitando naquele tratamento. E quando eu falo ter uma boa relação, pessoal, não é só dar tapinha nas costas
Não é isso. Não atrapalha, mas não é isso que resolve. O que resolve é você ter uma comunicação clara e assertiva sobre as coisas. Você sempre falar a verdade do que está acontecendo. Você nunca perder o elo de confiança do que está acontecendo ali naquele relacionamento. Porque as coisas podem dar errado. E frequentemente dão, a gente lida com saúde. Mas quando der errado, a família, o paciente, a equipe tem que olhar para você e olhar para você e pensar: cara, até deu ruim, mas o doutor Leonardo estava tentando fazer a coisa certa, ele estava do nosso lado, estava brigando pelo nosso paciente, estava brigando por mim, estava brigando pelo meu familiar. Doutora Luísa estava aqui o tempo todo, disposta, guerreira. Eles têm que entender que você estava do lado deles. Eu acho que a gente nunca perde, né, Léo? Tendo uma boa comunicação. Nunca. Comunicação é a base disso aí. Acolher as angústias. Bom, dá para fazer 1000 episódios. A gente já teve um episódio sobre comunicação de más notícias. De repente dá para fazer um episódio só sobre comunicação assertiva, porque não é só de má notícia que vive a comunicação também. Mas entender que quando alguém traz uma angústia, um sofrimento, uma preocupação para vocês, nunca é nada. Ah, esse paciente aqui do box 9 não tem nada. Não existe paciente que não tem nada. Não existe paciente que está dando piti. Não existe família barraqueira. O que existe é uma família ansiosa, uma família que está descontando problemas da vida dela em você. O que existe é um paciente que está num sofrimento mental, num sofrimento social, psicológico. Nunca não tem nada. Alguém que está somatizando. Nunca não tem nada. As pessoas não vão, salvo exceções das exceções das exceções, as pessoas não vão no departamento de emergência passear. Elas não vão no departamento de emergência pegar fila e ficar num soro à toa. Elas vão porque elas têm algum tipo de sofrimento. Muitas vezes esse sofrimento não é físico, mas elas estão sofrendo e a gente precisa acolher e validar. Quando a pessoa fala assim: ah, doutor, eu estou com medo de ser câncer. Fala: ah, isso é besteira. Nunca fale que é besteira. Sempre valide. Isso ajuda todo mundo a entender que vocês estão do mesmo lado do barco e tentando fazer. Se vai afundar no caminho, a gente não sabe. Mas a gente está no mesmo barco, tentando juntos a mesma solução. Essa relação médico-paciente, família, equipe de saúde, essa talvez seja a melhor dica que eu posso dar para vocês, a melhor orientação, porque isso evita que o processo sequer aconteça. E até ajuda no próprio prontuário, né, Léo? Se você tem uma boa comunicação, e a gente viu até sobre comunicações de más notícias, o prontuário ele serve como um alicerce pra gente, até para descrever esse tipo de comunicação. Conversei com família, fulano de tal, todos cientes, de acordo, equipe ciente, enfim, isso acaba sendo um registro seu daquela boa comunicação que você teve. Então, acho que auxilia, né? É isso, a nossa segunda linha de defesa, depois do bom relacionamento, aí sim é um prontuário. E eu vejo muita gente confundindo também sobre prontuário, sabe? Confunde prontuário bem feito com prontuário extenso. Exato. O que não é sinônimo. No hospital universitário eu vejo, mas não só no... Mentira, eu vou até me corrigir. Eu vejo no hospital universitário, mas eu vejo no hospital privado, em UPA, em tudo quanto é lugar, uma maldita ferramenta que se tornou maldita porque está sendo mal utilizada, porque ela poderia ser bendita, chamado copia e cola. Famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Que não tem problema nenhum na ferramenta em si, desde que você copie, cole e depois use o edita. Copiar e colar não é problema, desde que você edite. Edita, atualiza aquilo que você copiou e colou. Exato. Não adianta copiar e colar e as evoluções ficarem cada vez mais longas, mais compridas, anotando, o paciente está lá com doença de Alzheimer e sepse pulmonar, e você está anotando o Apgar do nascimento do camarada de 80 anos atrás.
Né? Não adianta você anotar o APGA e se mora em casa de barro ou casa de alvenaria. Os pediatras que nos desculpem, mas aqui... Não é isso, não é contra os pediatras, não, mas não adianta ficar anotando, querer fazer uma evolução hiper, mega, ultra complexa e completa, se ela não é clara. A evolução não tem que ser gigante, a evolução tem que ter clareza. Eu vi o paciente está assim, eu pensei que o problema dele, a situação dele, a evolução dele do dia é desta maneira e eu tomei essas providências. É só isso. A minha evolução, Lu, via de regra, vai dar em uma página e meia de Word, no máximo, para os pacientes mais complicados que a gente encontra. Por quê? Porque tudo que é informação frufru, firula, eu saio cortando. Sim. Esse negócio de, porque tem que ser completo. Não é completo, é claro. A pessoa tem que olhar e falar, eu sei exatamente o que a Luísa viu, eu sei exatamente o que a Luísa pensou, e eu entendo que, baseado no que ela viu e baseado no raciocínio que ela fez, a conduta dela tenha sido esta. Se a pessoa que leu o seu prontuário conseguir ter essa clareza, tá ótimo. E aí, assim, tem uma dica que você até começou a falar, que as pessoas usam menos do que deveriam quando vai redigir. O pessoal escreve assim, a paciente bag, lote, eupneico, eukárdico, pressão tanto, abdômen flácido, indolor, ruídos presentes, sem visceromegalias. Essa é uma descrição que vocês podem perceber que não tem verbo. É impessoal. Principalmente nos casos que você precisa se explicar um pouco melhor, precisa dar clareza, muitas vezes é muito válido ir no prontuário e escrever em primeira pessoa. Eu, Luísa, eu, Leonardo, vejo o paciente, Sr. Clayton, com faces de dor e muito ansioso. Uhum. O exame físico dele estava assim, assim, assado. Na primeira pessoa mesmo, tá, pessoal? Na minha impressão, parece-me que é um quadro de ansiedade associado a talvez alguma enfermidade benigna do aparelho digestivo. Conduta: prescrevo um ansiolítico, esclareço o Sr. Clayton e solicito tal exame para investigação. Você colocar-se a sua opinião na primeira pessoa ali é uma estratégia que às vezes clarifica muito o prontuário e clarifica até o nosso próprio raciocínio, o que a gente está pensando, o que a gente está... Quando você faz uma boa redação de prontuário, o diagnóstico se conta para você sozinho. Exatamente. Facilita o seu próprio raciocínio ali, né? É verdade. E por fim, Léo, assim, você indicaria... O que você acha sobre os seguros? Seguro de responsabilidade profissional, seguro contra processos médicos. Na verdade, não é um seguro contra processos médicos, porque, na verdade, é um seguro para te proteger caso você tenha processo. Seja processado. Então, todo o aborrecimento já foi, tudo isso já aconteceu, suas dores de cabeça... Na verdade, não vai nem te proteger, porque o seguro não vai proteger o seu CRM nem a sua reputação. É só para o seguro, basicamente, pagar uma indenização caso você perca o processo. Você tem seguro, Léo? Eu tenho. Eu também. Eu acho que todo mundo deveria ter. Tem gente que diz por aí, não pode ficar falando que tem seguro porque estimula a indústria do processo, porque as pessoas vão processar, porque sabe que vai receber. Porque sabe que vão receber, porque... Não é assim. Eu não acredito nisso, que estimule. Então, eu recomendo que, sim, que você tenha um seguro de responsabilidade profissional, mas você não pode se escorar nele, muito pelo contrário. Ele tem que ser a última fronteira caso tudo dê errado. Então, é isso. Eu acho que é um mal necessário. E para fechar, Léo, fica de conclusão aí para a galera. Sobre judicialização... Olha, sobre judicialização, que eu recomendo é a historinha da mulher de César. Não sei se eu já contei. Eu já contei essa na residência, com certeza. Mas não sei se eu já contei aqui no podcast. Para resumir, para não ficar uma história muito comprida, reza a lenda que César, o grande imperador romano, um belo dia estava lá reinando no Senado de Roma
E aí começou a rolar um zum, uma conversa de que a mulher de César estava corneando o imperador. E César imediatamente mandou chamar a esposa dele junto a todo o Senado e todos os nobres, e sem fazer sequer uma pergunta, decapitou a mulher e matou-a. E nisso várias pessoas que eram amigos e próximos da esposa de César diziam assim: mas imperador, veja bem, por que você fez isso? A sua esposa era uma pessoa absolutamente fiel a você. Esse diz que me diz aí, isso é intriga dos seus opositores. A sua esposa sempre esteve do seu lado. Por que você matou? Você não nem perguntou o que aconteceu, por que você matou ela, etc e tal. E o imperador responde: a mulher de César não basta ser honesta, a mulher de César precisa parecer honesta. A moral da história é que César não conseguiria controlar todo o Império Romano se todos os seus súditos achassem que César era corno ou era traído pela própria esposa, pela própria família. A mesma coisa vale para a medicina. Não basta ser bom médico. Como a mulher de César não bastava ser honesta. Não basta ser bom médico. Além de ser honesta, a mulher de César precisava parecer honesta. Além de ser bom médico, você precisa parecer ser bom médico. E para parecer ser um bom médico, você precisa de boa comunicação, de clareza, de bom prontuário e de ser bom tecnicamente, de estudar, de fazer residência. Ah, não deu para fazer residência, tira um título sem ser por residência, presta a prova de título. Ah, não deu para fazer, faz uma pós. Não estou aqui para jogar pedra nas pós, não. Eu só acho e repito que pós não pode ser substituto da residência. Mas se é o melhor que você consegue fazer no momento que você está, faz. Procure se capacitar cada vez mais. Seja bom e pareça bom. Só ser não resolve, só parecer também não resolve. É isso. Para mais dúvidas, @emergência raiz. @doutora Luísa Brown. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Um abraço.